Irmãos, palavras do dia. Eu gostaria de falar hoje sobre Jesus no Getsemane. O Getsemane significa prensa de azeite em hebraico. Ficava a leste de Jerusalém, no Monte das Oliveiras, no lugar onde as azeitonas eram prensadas e esmagadas. Eu pude estar lá e ver, pessoalmente. Jesus também foi preso e esmagado. O Getsemane tem um formato de quadrilátero, medindo cerca de 50 metros de superfície, e está rodeado por um muro. Jesus, após a oração sacerdotal, prosseguiu seu caminho, descendo no vale de Cedron, muito estreito na parte entre os muros de Jerusalém e o sopé do Monte das Oliveiras. Jesus passa por uma ponte sobre o leito de um pequeno rio e adentra o olival no jardim do Getsemane. O mestre ordena a seus discípulos que se assentassem e guardassem por ele, que iria mais adiante para orar. Jesus chama seus discípulos mais íntimos e leais, Pedro, Tiago e João. Eles são testemunhas da agonia que o mestre passou no jardim do Getsemane. Um lindo ensinamento de que, assim como nós, Jesus em sua humanidade precisava de amigos naquele momento tão difícil. Quão amargos foram aqueles momentos para Jesus no Getsemane. Uma indescritível tristeza invade seu coração. A expectativa do sofrimento que o aguardava, ele sabia de todo o castigo físico e moral que seria submetido. E o mestre revela a seus amigos a dor que se passava em seu coração. Mateus 26:38, então lhes disse: a minha alma está cheia de tristeza até a morte. Ficai aqui e velai comigo. Jesus, em um grande esforço, separa-se dos discípulos e vai para mais adiante no Getsemane, a fim de abrir seu coração com mais liberdade diante do Pai. A natureza humana do mestre estava tão profundamente angustiada que ele se deixa cair de joelhos com seu rosto prostrado em terra. Uma atitude de submissão, adoração e desolação. Ele rogou ao Pai que, se possível, afastasse dele aquela hora tão terrível. Mateus 26:39 diz: e indo um pouco mais para diante, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se é possível, passa de mim este cálice. Todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. Nisso, o ministério é revelado. Se houvesse uma outra forma para resgatar o ser humano, se houvesse um outro meio para que os pecados dos homens fossem perdoados, Deus não submeteria o seu filho a tamanho sofrimento. Se castigos autoimpostos aos homens, se reencarnações seguidas, se rituais com sangue de animais, se algum tipo de obra meritória, jejuns, se longas orações ou qualquer outra coisa pudesse apagar a mácula do pecado, resgatar e redimir o homem, Deus teria usado. Era a mensagem que Jesus estava passando nesta oração. Mas não há nada, irmãos, que possa perdoar pecados, nada, a não ser o sangue de Jesus que foi derramado por sua morte no madeiro. Jesus sabia que a redenção do mundo seria conquistada com os sofrimentos e morte do Messias. A consciência desse fato deu ao mestre forças para seguir em frente. Entretanto, o que estava diante dos olhos de Jesus, que o trazia tão grande angústia, sem dúvida o seu sofrimento e a sua morte, sentimento natural da natureza humana no mestre, pois ele era tão humano quanto nós. Essa, porém, não era a principal causa das angústias de Jesus, como diz Tomás de Aquino, que se Cristo foi tão afligido, não foi somente porque ia perder a vida, foi também por causa dos pecados de todos os homens. O peso gigantesco dos pecados de toda a humanidade estava sobre seus ombros. Um homem comum teria sucumbido sobre carga tão pesada. Isaías 53:5, mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões, moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Jesus, com a alma cheia de angústia, retorna ao Getsemane, onde deixou seus 3 mais amados discípulos para buscar consolo em seus amigos. Porém não encontrou este afeto, pois eles estavam dormindo. Mateus 26:40, e voltando para os seus discípulos, achou-os adormecidos, e disse a Pedro: então nem uma hora pudeste velar comigo?
Um pouco antes, Pedro havia dito que jamais abandonaria Jesus e até morreria por ele. Entretanto, não conseguiu ficar acordado para orar com Jesus quando ele mais precisava, durante a última ceia da Páscoa no cenáculo. Todos estavam dispostos a dar a vida pelo Mestre. O que ocorreu com toda aquela coragem? Mateus 26:41 diz que vigiai e orai para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Os discípulos precisavam ficar acordados e orar, pois em breve seriam provados duramente. O maior perigo naquele momento era abandonar e negar o Mestre. Por isso necessitavam do poder natural, sobrenatural da fé e da oração. O Mestre, como não encontrou apoio humano, afasta-se de novo e busca auxílio na oração. Mateus 26:42. E indo segunda vez, orou dizendo: Pai meu, se este cálice não pode passar de mim, sem eu beber, faça-se a tua vontade. O cálice aqui representa a ira de Deus. Jesus, como servo obediente, humilde, se entregou totalmente à vontade do Pai. O Mestre volta mais uma vez ao Getsêmani e encontra seus discípulos dormindo, sem despertá-los. Jesus volta à solidão e em agonia orava mais intensamente. Sobre intensa agonia e ansiedade, o duro combate se inicia na luta espiritual. Os batimentos cardíacos do Mestre se intensificam com rapidez e de tal maneira que seu suor produz grandes gotas de sangue que lhe cobriu o corpo e correram até o chão. Lucas 22:44 diz que, posto em agonia, orava mais intensamente, e o seu suor tornou-se em grandes gotas de sangue que corriam até o chão. Jesus poderia desfalecer e morrer ali mesmo, no Getsêmani. Porém, o Pai sustentou seu filho e enviou um anjo que o confortava. Irmãos, você vê a capacidade daquilo que Jesus passou para que você estivesse aqui hoje, sem pecado, que você recebesse a graça do Senhor sobre ti. Vamos orar, vamos buscar mais o Senhor, porque o Senhor deu tudo o que Ele podia dar por você. E o que você tem para oferecer ao Senhor? Amém? Louvado seja o nome do Senhor pela palavra de hoje.